Pai, se eu tivesse que viver minha vida novamente, eu escalaria mais montanhas, nadaria mais rios e assistiria mais pôres do sol. Mas a maioria de nós, de todos os tempos, te amamos, Filho. Te amamos, Jesus. E aqueles ao meu redor, e eles os deixariam saber antes da noite da vida. Aposto que se eu tivesse minha vida para viver de novo, precisaria de mais sorvete e garotas, fazer mais viagens e queimar mais gasolina. Mas acima de tudo eu te amo, Jesus, o Filho. No menor dos meus irmãos e irmãs, eles deixarão saber antes do anoitecer da vida que eu sou o seu. Sabe como eu vivo todos os dias? Eu nunca vou a lugar nenhum sem uma bolsa da água quente, um gargarejo, uma capa de chuva, um guarda-chuva, um paraquedas e uma jangada. Mas se eu tivesse que viver minha vida de novo, novamente, eu correria mais algumas milhas. Da próxima vez, teria mais problemas reais do que menos imaginários. Eu andaria em meus carrosséis, eles colheriam margaridas. Eu andaria descalço no início da primavera e diria que deixaria entrar no outono. Mas acima de tudo, eu te amaria, Jesus, e aqueles ao meu redor. E eu os deixaria saber antes da anoitecer da vida. Amém. Boa noite, meus amigos. Primeiro eu preciso fazer alguma coisa. Esses dois jovens vieram até mim na mesa de livros e me fizeram algumas perguntas. Eu estava veemente, enérgico e zangado. E eles pediram que eu os perdoasse pela minha impaciência. E eu quero pedir que vocês me perdoem, eu pela minha impaciência, me perdoem. Há 38 anos atrás, Arnold Palmer jogou uma série de partidas de exibição na Arábia Saudita e o rei de Saudi Bray ficou tão impressionado com Palmer, com a sua experiência em golfe. Ele disse: Senhor Palmer, gostaria de lhe dar um presente, e prometeu um multimilionário por direito próprio recatado. E ele disse: Rei, não é necessário, eu só gostei de conhecer as pessoas e jogar em seu país. E o rei disse que ficaria muito chateado se ele não permitisse ganhar um presente, dar um presente a Palmer. Eu pensei sobre isso por um minuto e ele disse: bem, que tal um taco de golfe? Golfe ou bi, uma bela lembrança da minha visita ao seu país. E o rei disse: ótimo. E no dia seguinte foi entregue no hotel para Palmer o título de um taco de golfe. Clube, 36 buracos, árvores, lagos, edifícios. E a moral dessa história é que na presença de um rei, não peça pouco. Não peça pouco presentes. Qual é o presente que você gostaria de receber de Deus ao chegarmos ao fim deste fim de semana aqui? Qual é o desejo do seu coração, que o seu coração quer? Tudo que já foi lembrado. O dia que Jesus andava pelas estradas e o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os apóstolos tentaram silenciá-lo, ele gritou: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus virou-se e disse: o que você quer? Parte do poder ter dito isso, ele disse: eu quero minha visão, Jesus. Jesus disse: sua fé te salvou. Vá. Na paz de Jesus, que é o mesmo ontem na Galileia, hoje, aqui e existe para sempre no reino, vem aqui agora mesmo e diz para você: o que você quer? Qual é o desejo mais profundo do seu coração? Qual é o único presente que você valoriza entre todos os outros presentes? E peço que você feche os olhos gentilmente e entre em contato
Entre em contato com esse presente que você tanto deseja. Se não for, é claro, o Espírito Santo tem para te dizer: Abba, Pai amoroso, em obediência à palavra, em obediência à palavra do Teu Filho Jesus, que nos disse para pedir e receber, viemos a Ti essa noite, como crianças, depositando toda a nossa confiança em Você, reconhecendo totalmente nossa dependência total e completa de Sua compaixão, Sua misericórdia e Seu amor. Nos jogue fora nossos horários e rezemos com confiança inabalável de que Você irá conceder o desejo mais profundo de cada um dos Seus filhos aqui. Jesus, eu te peço para caminhar. Te peço para caminhar sobre esta sala. Venha e coloque Sua mão curadora sobre cada um de nós. Coloque Sua mão sobre nós, livre da autoabsorção, da preocupação com nós mesmos. E Jesus, vestido em Sua palavra, que nós devemos pedir e receber humildemente. Peço que Você conceda o desejo a cada pessoa que está aqui essa noite, para a glória do Seu Pai. Amém. Até esse ponto, eu tenho falado 3 vezes sobre a cura da nossa imagem de Deus em nós mesmos, Abba Pai, e a compaixão de Jesus esta noite. Esta noite, também gostaria de falar com nossos irmãos a resposta do amor de Deus, que não conhece limites ou pontos de ruptura. Jesus pede a cada um de nós, como sinal autêntico de que nosso amor por Ele é genuíno, real e comprometido. Infelizmente, tenho que começar mencionando um pouco do nome. Eu era um palestrante em destaque no café da manhã de oração do governador de Indiana, em Indianópolis, e eu estava sentado na mesa principal ao lado do então governador Irving Bryant, que tinha 36 anos. E o governador mais jovem do país é o cristão profundamente comprometido. Ele me virou e disse: Brennan, você viaja em todos os cantos deste país. Você está em todos os tipos de igrejas imagináveis. Você está em todos os tipos da faculdade e universidade que existe. O que você ouve o Espírito de Deus dizer à igreja americana? Eu disse: governador, se há uma coisa que ouço com clareza crescente, é que Deus é chamando cada cristão a participar pessoalmente do ministério de cura de Jesus Cristo. Ele disse: você poderia elaborar mais sobre isso? Disse: ok. A cura é uma resposta a uma crise na vida da outra pessoa. É o suficiente. Uma resposta satisfatória a uma crise na vida da outra pessoa. Porém, a palavra crise é usada no Novo Testamento. Do grego, crisis é traduzido para inglês como julgamento. Julgamento. Você vê o que a cura é bem? Temos que estar envolvidos. A cura é uma resposta que eu dou a um momento decisivo na vida de um irmão ou irmã, quer eu responda ou não. Eu fiz um julgamento. A cura se torna a oportunidade de passar para outro ser humano o que recebi no Senhor Jesus, ou seja, sua incondicional aceitação de mim como eu sou e não como eu deveria ser. Ele me ama, esteja eu em estado de graça ou desgraça, no meio de lobos ou não. A expectativa de seu evangelho
ou não, porque onde eu vivo, ele me ama como eu sou. Quando eu passo o mesmo comício para outro ser humano, o resultado mais frequente será o interno. A interna cura do seu coração através do toque da nossa afirmação para afirmar que uma pessoa é, para ver o bem neles que eles não conseguem ver em si mesmos, e apesar de todas as evidências poderosas em contrário, isso não é otimismo poliana que é cego à realidade do mal, certo? Há como um sistema de radar fino dentro que está sintonizado no verdadeiro, no bom, bonito, e outros escolhem o foco no que uma pessoa é, negligenciando o que uma pessoa não é. A maioria de nós teria o resultado de cura no coração através do toque da nossa afirmação. Leia os evangelhos, você percebe esse dom extraordinário que Jesus tinha como cura interior, uma palavra, um olhar, um toque. Como a cena celebrada foi o caso da pequena corrida para construir uma torre de marfim com dinheiro roubado. Zaqueu era um ladrão, ele era um cobrador de impostos, cobrando impostos por espaço de seu próprio povo, e a comunidade chutou de volta da tomada. Os judeus estavam no cárcere e ele os excomungaram agora. Não apreciamos hoje a terrível pena de excomunhão que isso significa. O caos, um judeu nunca mais poderia comer uma refeição em casa judaica, para onde ele nunca poderia ir. A sinagoga no sábado, ele não podia ir também. Jerusalém para as grandes festas, quando os dias atingiram uma longa, contando o seu dinheiro, ele ouve o profeta de Nazaré que está passando. Então, se importa em pegar um. Então ele corre pela rua, e porque ele tem tanta certeza que pode ver por cima dos ombros os homens mais altos, ele corre. Uma árvore de sicômoro interessante, ele saiu em galho para Jesus. Sim, Jesus examina. Nisso ele desce, quero jantar na sua casa hoje, desce daí. Vimos isso nessa manhã, quando o judeu ortodoxo, que era Jesus, disse que não vai jantar com você, ele não está dizendo simplesmente que quer entrar, ele quer ter uma amizade com você quando ele diz que vai jantar com você. Na árvore, todo mundo em sua comunidade judaica hipócrita tinha derivado cada vez mais fundo o seu isolamento, decidido a colocá-lo apenas como ele era, irremediavelmente mau e avarento. Jesus olhou para ele, acreditava no que ele poderia se tornar. Ele mudou toda a direção de Zaqueu com a afirmativa de jantar em sua casa. A maneira que o que aconteceu é o salto. Saindo da árvore começa a chorar, e eu vou devolver por tudo que roubei. Então darei metade dos meus presentes aos pobres e a todos os outros. Jogarei as latas fora. Jesus olhou para ele, o firmou e finalmente mudou toda a direção. O dinheiro da sua vida também se tornou o autor do primeiro evangelho de Mateus. E há um caso em sua vida, é complicado você desistir totalmente. Juiz incapaz de qualquer outra boa tia, prima, avó distante, cônjuge, ex-cônjuge, cunhado, vizinho da sua rua, um membro da sua igreja, colega de trabalho, alguém que você disse que eu estaria perdendo meu tempo tentando fazê-lo entender qualquer coisa. Ele é incorrigível. Graças a Deus estou livre e quite de você. Nunca mais ouse atracar minha porta de novo. Não, eu provavelmente não diria isso. Eu também não faria. Por que então comecei a me sentir culpado? Não quero me sentir culpado. Então talvez você se mova para o que eu estou disposto a chamar de cordialidade legal e educada, indiferença. Manhã, seu idiota. Nossas igrejas é capim por todo o país, permitindo que esse lixo se disfarce com o amor de Jesus Cristo através de seu povo. Ele disse para vocês amarem uns aos outros como eu os amei. Um amor de comprimento, de beijo sangrento de angústia para si mesmo que perdoa 70 vezes 7. Jesus disse, este é o único padrão, o único dormitório, o único critério de discipulado na novo Israel de Deus. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, não porque vocês são castos, celibatários, honestos, sóbrio, respeitável, não porque você está indo à igreja, carregando a Bíblia e cantando os salmos. Você será identificado como meu por um único sinal, seu profundo e delicado respeito pelo outro.
seu cordial de impregnar de reverência a dimensão sagrada da personalidade humana em razão do mistério. Substituição de Cristo pelo cristão. Mateus 25. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos tenho preparado desde a criação do mundo. Uau! Acabei de ouvir que sou abençoado, amado, lindo e agradável aos olhos do meu Abba, a ponto de me tornar um beneficiário do reino. Por quê? Não porque eu gritei Jesus é Senhor, mas porque ele disse que eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede, você me deu bebida. Eu era um estranho, você me acolheu. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente e você me confortou. Eu estava na prisão e você veio me visitar. Naquele dia muitos de nós vão protestar. Só um momento, Senhor. Isso é obviamente o caso de identidade trocada. Eu nunca te vi em toda a minha vida. Vivi a maior parte dos meus dias em Wichita, Kansas, cercado por pessoas comuns, sem graça, sem inspiração. E sem inspiração, então como você pode dizer que fui gentil ou cruel com você? Quando não te conheci, e então vem o fim da maior história já contada. Quando Jesus olha nos seus olhos e nos meus e diz o que você fez com ele. Ele fez comigo. Tantas vezes quanto você fez isso para um dos meus irmãos e irmãs menores, é isso que ele faz por mim. Eu imploro que não saia daqui essa noite sem fazer, com certeza, a sua vida com Deus real. Não podemos adorar algum ato vago acima das nuvens, não podemos adorar Jesus Cristo na palavra e no sacramento e ignorá-lo naqueles que nos rodeiam. O fato central do cristianismo é: Cristo está em você e Cristo está em mim. E no final, como disse Santo Agostinho, eles serão o único Cristo amado, amando a si mesmo, a você e agora Jesus é presente e a pessoa à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás de você. Quando você for para casa, esteja presente e lembre-se, sua família, cada vizinho na sua rua, às vezes ele está enterrado lá, às vezes ele está amarrado de pés e mãos, mas ele está lá. E nos foi dado o presente da fé para detectar sua presença ali. E o Espírito Santo é importante através de nossos corações que nós amamos, porque o significado da nossa religião é sobre moralidade e culto aceito, na medida em que as moralidades e o culto são expressões do amor que faz com que ambas, uma adoração ativa sem amor, seja uma adoração ativa sem sentido. O apóstolo Paulo captou toda a mensagem de Jesus Cristo em Gálatas 5,6, quando ele escreveu: a única coisa que importa é a fé, que expressa o amor de acordo com o critério de Paulo era a grandeza no novo Israel de Deus. É a pessoa nessa sala que é a mais semelhante a Cristo. No coração do Abba Pai, certamente não está aquele que pode dar o sermão mais inspirador ou escrever o livro mais inspirador. Não é quem passa mais tempo em oração, não é quem ganha mais dinheiro, não é aquele a quem eu tinha a posição de maior responsabilidade confiada aos seus cuidados. É quem mais ama, é essa, não é minha opinião. Mateus 25, que é a palavra que nos julgará por causa dessa misteriosa substituição de Cristo pelo cristão. O que fazemos àqueles que nos rodeiam é o que fazemos a ele o que seria. Jesus, faça isso. É um caso na sua vida e na minha. Ele para, olha e ele nos ama. Com uma simplicidade tão desarmante, uma ternura tão incomum e uma alegria tão contagiante que ele sonha em seu coração calejado com explosões inexprimíveis de alegria, gratidão e admiração. Jesus espera o máximo de cada homem e mulher, e por trás das poses mais rabugentas das pessoas, a defesa mais intrigante, seus mecanismos, seus cursos, sua arrogância, seus ares dignos, seu silêncio, suas armadilhas, suas maldições, Jesus viu uma criança que não tinha sido amado o suficiente.
e parou de crescer. Ele encontrou alguém que parou de acreditar nele. Na noite anterior à sua morte, Jesus disse: estou lhe dando um novo mandamento. É meu mandamento. É tudo como uma proibição. Você será o sinal da autenticidade do seu amor por mim. E esse sinal será o jeito que você está comigo. Um ao outro, todos os dias, você terá as pessoas se sentindo um pouco melhor ou um pouco pior. Você vai afirmá-los ou privá-los. Não haverá troca neutra. Os únicos sinais de Jesus que ele pediu de nós é nossa fé nele. É autêntica, que o ama, é real e que nós o amamos como ele nos amou. Eu nunca vou esquecer isso. Vivendo em um mosteiro em 1978, Filadélfia, um eunuco saiu à noite de alguns lugares, muitos ricos. Amigos em Nova York: Brena, você quer vir na semana que vem para assistir a nossa peça na Broadway? Então nós jantaremos em Sardes. Eu digo ótimo, se formos. E depois do primeiro ato estamos na rua, no intervalo, os maridos em seus smokes, entre uma discussão densa com suas damas da noite. Esposas de vestido sob a influência do filósofo alemão Schopenhauer no absurdo amargo de Samuel Beckett. Sim, mas eu pensei, e estava prestes a fazer uma observação tão profunda que eu teria encerrado a discussão por pelo menos 200 anos. Quando uma mulher veio ao lado do prédio, agora um dos belos motoristas de táxi boné, trespassado paletó masculino, com bolsos arrancados, tem buracos nas meias de nylon, ele está urinando no seu tênis. E ele está vendendo 4 jornais Variety, o jornal do showbiz que naquela época custava 75 centavos. Então, um grande gesto de generosidade cristã, coloquei a mão no bolso, entreguei-lhe $1, acenei para ele ir embora e voltei para os meus amigos ricos que aguardam ansiosamente. Meu próximo comentário, quando a mulher pergunta: pai, veja naqueles dias. Eu sempre usei o colarinho clerical. Sempre eu sabia que não conseguia me distinguir das minhas virtudes. Então me distingo na minha vestimenta. Eu usava aquele colarinho clerical tomando um banho. E por baixo do pijama quando fui dormir. E adoro todos eles, sabe? Por favor. Aí vem o bom padre Brenner. Bem, a mulher. O padre pode falar com você por 1 minuto. Eu me viro instalado, você não vê que estou ocupado? Você faz disso um hábito? E por 1 minuto e no meio de uma conversa você sabe que isso é muito rude. Espere, mas ali perto do muro está que eu terminei e voltei para meus amigos ricos. Sempre que tão suavemente aquela mulher disse: Jesus não teria falado com Maria Madalena daquele jeito. Jesus não teria falado com Maria Madalena daquele jeito. Eles se viraram, ela tinha ido embora, eu olhei para a rua abaixo, ela desapareceu. Então a magnitude do que eu fiz me atingiu como uma tonelada de tijolos. Tratar a mulher como uma coisa, como uma máquina de venda automática. Coloca $1 na mão dela, sai um jornal sem nenhuma apreciação pelo pequeno serviço que ela fez. Tão ocupado tentando impressionar meus amigos ricos com nossa inteligência, quão esteticamente brilhante eu sou. Mas vi a mulher e ela tinha uma autoimagem negativa. Quando ela se aproximou de mim, foi pior quando ela saiu. E suponha que ela veio à igreja no domingo e Brenna Manning subiu ao pódio exortando você a acreditar que Deus ama Ele incondicionalmente como ela e não como deveria ser. Que hipocrisia! Naquela noite lá fora, no teatro Schubert, eu minei sua capacidade de acreditar que qualquer um poderia amá-la.
como ela poderia acreditar no amor de Deus? Ela não pode dizer quando ela não conseguiu encontrar amor nos olhos de um irmão. Estamos um irmão com colarinho clerical, a quem ela podia ver uma humanidade encolhida como uma mão encolhida, sem a capacidade de receber os raios do amor de Deus. Se eu vou me sentir como tesoureiro, você tem que me tratar como tesoureiro. Ou seus atos, protestos do amor de Deus por mim cairão em ouvidos eunucos. Nunca se esqueça de uma criança que ensinei. Nunca me esqueci de uma criança que ensinei na Universidade de Ohio, anos atrás. Sociedade, baixa, padrões feios, baixo, extremamente obeso, caso terrível de acne, uma lista ruim. Seu cabelo crescia como o do cavalo de Lancelote, em 4 direções ao mesmo tempo. Ele estava vestindo o uniforme do dia, que naquela época era uma camiseta que tinha sido lavada desde a Guerra Hispano-Americana. Jeans com a borboleta e a pochete. E claro, descalço. Ainda não conheci qualquer um que se odiasse tanto quanto esse garoto. Quero dizer, baixa autoestima, até mesmo, não é bom nem até mesmo ensinar o desprezo que ele tinha para com ele. Nenhuma garota no campo sairia com ele. Sem fingir, nós o convidamos para sair para prometer a ele entrar no meu escritório. E um dia, quando ele entra no meu escritório para renovar a fé no campus, bem, meu nome é Larry Moen e eu sou um agnóstico. Uau! Vou te dizer uma coisa, Larry. Se você se tornar ateu, vou levá-lo para jantar. Vamos comemorar sua conversão. E isso me dá uma sensação estranha. Olha, bem, o Natal chega e ele volta para Providence Rhode Island para ficar com seus pais. Agora o pai de Larry é um típico irlandês de cortina de renda. Posso falar conhecimento de causa sobre a diferença entre a cortina de renda e a cabana irlandesa. Sou uma cabana de renda. Cortina irlandês, Havana, Satanás, sempre bem. Eu venho para a mesa de jantar sem o seu terno, geralmente um risca-giz escuro, ou terno preto, com a camisa branca, pequeno nó no topo, nunca mostra suas costeletas. Estamos abaixo do topo de suas orelhas. Estando abaixo do topo de suas orelhas, ele sempre fala em voz baixa. Ela é muito enfática. Hollywood, Isis Howe. Bem, muita arrogância foi o suficiente para a mesa de jantar de Natal cheirar como um bode. Ele é pai de um número habitual de brigas, reconciliações. São férias típicas na casa dos Mullane. Uma noite Larry diz ao seu pai morto, tenho que voltar para a escola amanhã, mas às 6 da tarde, na manhã seguinte, às 6 da tarde no dia seguinte, Larry vai pegar o segundo ônibus e desce para o aeroporto. Enquanto eles ficam diretamente do outro lado da rua, havia 6 homens parados ali em um toldo. E todos eles trabalham na mesma fábrica textil, que o pai de Larry começou a fazer comentários altos e degradantes, como: olha para esse porco gordo, não é tão nojento assim. Bem, eu sou hippie, eu sou preguiçoso também. Preguiçoso, imoral, antipatriótico. Eu te digo que se aquele idiota fosse meu filho, ele estaria fora. Tão rápido que ele saberia que não estava a pé ou a cavalo. Eu não teria, se aquele porco fosse meu, eu suportaria até o Bob. É um porco tão envergonhado que dá o seu oink mais alto. Bem, esses salvas brutais continuaram. E Larry Murray me disse que mais tarde, pela primeira vez em sua vida, seu pai estendeu a mão e o abraçou, beijou nos lábios e disse: Larry, se sua mãe e eu vivermos até os 300 anos, o que não será tempo suficiente para agradecer a Deus pelo presente de ter você como nosso filho. Estou tão orgulhoso de você, meu filho. Bem, não tenho palavras para descrever a mudança, a transformação que ocorreu com Larry Munn. Quando retorna ao campus, permanece um hippie, mas começa a limpar o seu ato de começar com as garotas, se tornou presidente, tornou uma fraternidade
Ele foi o primeiro aluno, a propósito da universidade, que se formou com 4,0 a média de notas, enganou uma mente brilhante. Ele entrou no meu escritório e ele disse: vamos me contar sobre esse homem Jesus? Eu disse não. Ele disse o que? Eu disse não. Ele disse por quê? Eu disse não, até você se livrar desse lábio preguiçoso. Só uma razão para você. Tem que falar ceceio pelo resto da vida. Até a clínica de fonoaudiologia no topo da colina, volte e converse direito. Ele volta 3 meses depois, sem o lisp. Eu digo: se você vir por meia hora todos os dias durante as próximas 6 semanas, compartilharei com você o que o Espírito Santo me revelar sobre Jesus. Disse que tudo bem encurtar a história em 14 de junho de 1974. Larry Mullen, de 26 anos, totalmente entregue a Jesus Cristo, foi ordenado católico. Padre católico na diocese de Providence em Rhode Island. Você sabe por quê? Porque seu pai o curou. Seu pai teve a coragem generosa, a coragem de ficar ao lado do filho no limite de sua vida, e se recusa a compartilhar com a multidão do outro lado da rua um pouco mais fundo do que os olhos de seus filhos os afirmaram, e mostrando como isso mudou toda a direção da vida de Larry Manley, está alojada em seu coração e no meu agora. Agora é o poder de entrar na vida de alguém, excitá-lo e dar-lhe o que o falecido Paul Tillich chamou coragem de ser, a coragem de ser. Simplesmente por uma palavra de nossa afirmação, que pode significar: antes de você sair daqui essa noite, que tenho a mão na turnê de reconciliação com alguém, que você estava afastado, pode ir para casa, indo para casa e fazer uma ligação telefônica local para algum dos novos briguentos que o fizeram fazer que o fizeram ter um momento de raiva anos atrás. Pode se andar pela rua amanhã batendo na porta de um vizinho, pode estar indo trabalhar na segunda-feira e convidar um colega para almoçar ou jantar. O assunto que Paulo percebe em Romanos 13 está em toda a lei de Cristo e dos profetas. Assim como aquele que ama seu vizinho cumpriu tudo o que Jesus ensinou, e os profetas também. A pessoa nessa sala que é mais parecida com Cristo é aquela que o ama. Sim, Senhor. Minha opinião é essa palavra de Jesus. Duas vezes não conheço nenhuma ilustração mais poderosa da cura através da reforma do que no diálogo entre Dom Quixote e Aldonza em Homem de la Mancha. Se você não estiver familiarizado com a história, Aldonza é uma prostituta. Ela tem dormido com todos os caras na prisão, às vezes por dinheiro, às vezes apenas por puro prazer. E ela perdeu todo o traço de autorrespeito. Ela está cheia de culpa, vergonha, ódio de si mesma por causa de sua vida sexual promíscua. E Dom Quixote entra a passos largos em sua vida. E por razões altruístas, ele tenta fazer amizade com ela para infundir um senso de dignidade, valor e propósito. Todos os seus esforços falham, ela o rejeita. E em cada volta, cada tentativa, ele choraminga, apontando para o apelido carinhoso dela em latim. Ele a chama de Dulcinea, significando literalmente meu doce pequeno. Outras vezes ele chama de Milady, para dar a ela um senso de porte aristocrático. Um dia ele chama os dois nomes. Dulcinea, minha senhora. Ela tira o avental, entra furiosamente no quarto dele com uma voz. E isso está fervendo de desprezo. Ela diz: minha senhora, me deixou lá nu, e com frio, e com muita fome para chorar. Eu nunca ocupei. Eu sou claro que ela esperava que eu não tivesse o bom senso de morrer. Então é claro, lá está meu pai. Me disseram que as moças podem apontar para seus pais. Com meu orgulho de donzela,
era algum regimento aqui por 1 hora. Eu nem consigo te dizer de que lado então, é claro que me tornei o mais adequado ao meu delicado nascimento. Noiva casual da escória assassina da terra, e você ousa me atormentar com minha senhora? Disseram-me que a pequena senhora é modesta e feita de camadas, e a virtude que de alguma forma suspeito que me falta é difícil lembrar aquelas camadas feitas neste estábulo deitado. Deitando suas costas, tire as nuvens dos seus olhos, Dom Quixote, e me veja como eu realmente sou. Sou uma cozinha solte fedendo a suor nascido de um monte de esterco para morrer em um monte de esterco, menos de prostitutas. E esquece, se você sente que você vê significado, que eu acalmei minha virginal, melhor cruzei minha palma com uma moeda. Eu vou te mostrar de bom grado o resto. Pare com isso. Pelo amor de Deus, pare com isso. Você não vê o que sua insanidade gentil fez comigo? Roubou minha raiva e deu-me desesperosos golpes e abusos que eu posso receber e retribuir de novo. Mas ternura não suporto não. Me procure quando você estiver, Dulce Dulcinea, sua ligação. Eu sou apenas Aldonza I. Saiba que sou apenas uma senhora. Você se torna real. Você tem um coração de imensa compaixão pela fragilidade dos outros. E não estou apenas orgulhoso de você. Estou profundamente apaixonado por você. Na linha mais poderosa de toda essa história para mim, Aldonza. Saí do palco, caminho até a primeira fila de espectadores e anuncio orgulhosamente: a partir de hoje meu nome não é mais Aldonza, sou Dulcinea. Sim, eu sou Dulcinea. Como você descreve? O que tem outra mulher? Você, entre as palavras, eu sei, ela nasceu de novo, é isso que tem essa mulher. Recriada, renovada, curada através do toque amoroso de Dom Quixote, com a afirmação que ele fez. Mas então, em uma dessas trágicas ironias da vida, ele cai desesperadamente doente, sua mente está cansada, pensou muito, seu corpo está exausto de ter lutado muito, e seu coração está partido por ter amado muito. Ele vive em uma cama, em sua cama, num semicoma. Aldonza agora, Dulcinea, entra na van de Neio ao lado dele e mergulha no ministério da cura de Jesus Cristo. O que o Senhor salvou nessa noite, antes de morrer? Algum de vocês me ama. Você será fiel à minha palavra, me amará até que eu venha, até você, e faremos nossa casa dentro de você. Gear falou da vida da graça, Amazing Grace. Agora há uma abstração teológica. Observe algo que ele concedeu lá em cima e lá fora. Para a graça de Jesus era relacionamento à presença de seu Abba Pai, e dele mesmo em nossos corações através do dom do Espírito Santo. O mesmo Espírito que cura, que habita na alma humana. Jesus nas teorias vizinhas vive na visão de Will morto para o cego Bartimeu, ouvindo até a morte, um monte de caminhar para o caminho novamente, para ressuscitar o caos para a novidade da vida. Esse é o mesmo espírito de cura que habita a alma cinzenta de Larry, o pai de Mullany, o capacitando a ressuscitar seu próprio filho para uma vida nova. É o mesmo espírito de cura que habita a alma grosseira de Dulcinea. A questão não é se você pode curar alguém, é apenas um curador no novo Israel de Deus, e esse é Jesus, o Cristo. A única questão é se ele terá o espírito de cura do Senhor citado. Se você deixará o espírito de cura de Cristo ressuscitado fluir através dele, através de você, estender a mão e tocá-lo.
A sua alma diz: por favor, Dom Quixote, tente. Lembra quando você encontrou uma garota e você a chamava de Dulcinea? Quando você falava aquela dama e os anjos pareciam sussurrar? Dulcinea, Dulcinea, você não vai trazer de volta o brilho e a glória brilhante da Dulcinea? Ele ouve a única palavra, desperta de seu coma, senta-se em cima da cama e diz: Dulcinea, Dulcinea, talvez não fosse um sonho. Você falou, cada sonho meu, senhores, sobre a busca, sim, a busca que era a busca para sonhar o sonho impossível. Mas suas próprias palavras para lutar contra o inimigo imbatível, para suportar tristeza insuportável, correr para onde os bravos. Eu fui para corrigir o erro incorrigível, amor puro e casto antes de destruir esses braços cansados demais para alcançar a estrela inalcançável. Você tem que se lembrar, meu senhor. Você escreveu as palavras. Ele olha para ela e diz: mas isso não é apropriado, minha senhora. De joelhos para mim, mas você não está bem, meu senhor. Não está bem com sua doença, corpo de um cavaleiro andante. Que importa feridas, cada semicai. Ele se levantará novamente. E ai do perverso Sancho. Aqui sua graça, minha armadura, minha espada, mais desventuras, sim, aventuras, você, meu amigo, pelas trombetas da glória, agora me chama para cavalgar. Sim, trombetas estão chamando você para cavalgar. Cada posição ao meu lado, meu escudeiro. E minha senhora, porque eu sou Dom Quixote, o senhor de La Mancha, chamo e relembro o infeliz golpe da mulher conosco, onde é que sopra honra e glória. Ele sai cambaleando da cama, renascido. Recriado, revitalizado, renovado, curado, para o toque amoroso de Dulcinea. Zafar Mitchell, meus amigos, em um clima cristão tão carregado de sarcasmo, ridicularismo, sua palavra de afirmação de cura carregará consigo o poder do ressuscitado Cristo, que chamou cada um de nós para participar do seu ministério de cura. E que eu insisto, é a autenticidade do sinal do nosso amor por Jesus. É o nosso profundo e delicado respeito pelo outro. É o nosso amor cordial impregnado de reverência pela dimensão sagrada. Deixe-me encerrar compartilhando com vocês o Dom Quixote e minha própria vida. Hoje é 8 de abril de 1975, como mencionei. Esta manhã 2 caras me pegaram no tipo de lugar onde eu morava e eu dormi por 16 horas. Quando eu acordei de manhã, tive o que chamo de formigamento nos crawlies. Os violentos sintomas de abstinência começaram. Eu estava tremendo como uma folha. Eu tinha que ter uma bebida e lembrei que tinha escondido uma garrafa de vodka Smirnoff no fundo do armário. Atrás de muita roupa suja, eu morava com outro padre, que era um capelão do hospital, e ele ficou furioso com a minha bebida. E ele iria me procurar em casa. Sempre encontrava garrafas, mas eu escondi esta com segurança, para ele não achar. Então ele foi ao armário, peguei a garrafa, trouxe para a cozinha, pego um copo, sirvo 3 ou 4 doses de vodka no copo, espirrou um pouco de suco de laranja, levantou para, meu Deus, eu tinha uma toalha em volta do pescoço, porque eu estava tremendo tanto, que usei a toalha como uma polia para içar a bebida. Para a minha esquerda, porque eu estava tremendo tanto que não conseguia engolir a bebida. Tentei uma segunda vez, tentei uma terceira vez, senti uma dor violenta no meu estômago. E ele tinha uma forte sensação de que eu estava morrendo, o que mais tarde foi confirmado. Se eu não tivesse recebido ajuda em 2 ou 3 horas, teria entrado em convulsões alcoólicas e morrido. Eu tentei, para ligar para o amigo,
Tentei ligar para um amigo para obter ajuda, mas não tínhamos uma pedra, apenas um telefone rotativo. Eu não tinha energia para discar os números. Então finalmente reuni todas as minhas forças e disquei 0. Implorei ao operador para ligar para Alcoólicos Anônimos. Dei meu nome e meu endereço. 20 minutos depois, uma batida na minha porta. A porta está aberta. Eu estava muito fraco para levantar. Eu só disse esse cara, meu primeiro nome. Era Joey. Seu sobrenome começava com a letra maiúscula, B, e agora posso revelar. Porque ele está morto. Seu sobrenome era Brenna. Ele me viu deitado no chão e uma camiseta e um par de jeans. Não tinha a mínima ideia de quem eu era e eu não tinha a mínima ideia de quem ele era. Me tirou do chão e correu comigo até o centro de desintoxicação do hospital local, onde comecei a agonia de abstinência. Alguém aqui já passou pelos dois lados da rua? Perceba que a abstinência do vício em heroína e a abstinência de alcoolismo crônico nos primeiros 4 dias é a mesma experiência excruciante. Não vou me deter em nenhum comprimento, naquela odisseia de vergonha, dor, ódio a si mesmo, culpa e quase morte. Mas menciono isso porque esse cara Joey salvou minha vida. Ele me disse que era romano, católico. Ele estava dentro de uma loja da igreja em 26 anos. A primeira coisa quando ele me pegou do chão foi o que ele disse: seu pai no céu vai te salvar. Muitos gorilas, muitos dias fora disso para você e muitas outras pessoas. Ele dormiu do lado de fora da porta do meu hospital por 5 noites e não recebeu nada em troca. Um dia entrou no meu quarto carregando uma cópia de 1957 do American Medical de junho, revista da associação que descreve o alcoolismo como uma doença biopsicológica. Agora isso pode soar como uma desculpa para você, e eu realmente posso entender porque seria. Se você foi profundamente magoado por um alcoólatra na sua família ou perto, mas foi uma experiência de cura e doação de vida, transformando a palavra para mim, ele disse: Brenna, você não deveria ter mais vergonha de ser um alcoólatra do que de um diabético. Você tem uma doença, cara, e embora ela não possa ser curada, ela pode ser detida através da abstinência. Jill B. perdeu uma fortuna de $1 milhão, $2 milhões e 800 mil dólares por meio de seu próprio alcoolismo. E pior, ele perdeu sua esposa e 3 filhos. Uma vez por ano e no dia dos pais, sua filha mais velha liga para ele para lembrá-lo que ela o odeia. Mas esse ano do que no anterior, Joey agora corta grama para viver. Um dia eu percebi que ele tinha um grande buraco na sola de seu sapato. Hughes não tinha dinheiro para consertar um sapato, você sabe? Quando eu estava saindo do hospital ele me comprou. Lembro dos primeiros sem McDonald's. Então, uma semana depois ele me convida para o que ele chamava de casa, que era um verdadeiro barraco e uma área suja, os limites de Fort Lauderdale, e ele disse: vamos lá, eu vou fazer o jantar. Nós podemos assistir um pouco de TV, podemos conversar. Então fiquei muito grato a ele. Saí e ele realmente preparou um jantar gostoso. Assistimos ao noticiário da TV e ficamos conversando até meia-noite. Finalmente eu disse: Joey, estou exausto, vou para a cama. Te vejo amanhã. E volto para o meu quarto e descubro que não conseguia dormir. Escolho a porta e lá está Joey falando com Joe Wayne. A TV só queria falar com alguém sozinha. Finalmente desliga a TV, vai para o seu quarto, ajoelha-se ao lado da cama e tira uma coisinha chamada livro de 24 horas, que é um livro de meditação que os alcoólatras e viciados usam, e ele leu o pensamento do dia, a reflexão e a meditação, como se uma pessoa devota lia a Bíblia. Então orava em voz alta por cada alcoólatra que conhecia pelo nome e dizia: Deus, eu tenho que lembrar o que perdi e agradecer pelo que me resta. Você sabe o que ele fez? Então ele foi para a sua janela, ele levantou a cortina e abençoou o mundo, dizendo: toda noite ele abençoa você e eu. Bem, agora nossos 2 anos se passaram e eu estive em Houston para o que deveria ser 28 dias de tratamento. Foi alongado para 4 meses depois de deixar Hans Hollow. Estou profundamente envolvido no programa A. Ainda uma reunião diária. Tenho um padrinho, estou trabalhando os 12 passos, estou lendo o grande livro. Estou fazendo todas as coisas que os veteranos me dizem.
e o que você precisa fazer para ficar sóbrio. Comecei a escrever meu segundo livro. Alguns amigos meus da praia desceram e me permitiram usar uma casa na parte remota da praia, onde eu poderia ficar sozinho. E através de um boato eu descobri que Jill Bay tinha se mudado do sul da Flórida por causa da água limpa. Dele até a Flórida Central, que é a água limpa, ele não sabia como entrar em contato comigo. Então ele disse: descrevam. E eu disse que é uma história triste, me desculpe, para te contar. Mas ele está bêbado. Eu disse: Ban, isso é impossível. Deixe-me lhe dar uma explicação realmente completa, uma descrição completa deles. E eu fiz em grande detalhe. Estive bêbado nos últimos 8 meses. Eu disse que você está mentindo para mim. Ele salvou minha vida. Ele nunca ficaria bêbado. Agora me diga onde diabos ele está. Entrei no meu carro, dirigi em Tampa, fui derrapar na linha. Você encontrará, eu dirijo até Tampa, você encontrará entrando no carro dirigindo 27 milhas até Tampa. Localiza Skid Row na esquina de Third Street, na diagonal. É um cara que eu conheço, é Jill Bay, e ele é meu tipo, minha cor de cabelo, cerca de 10 anos mais velho. Eu fui até lá e disse: Ei, Joey, não seria ele um gêmeo perfeito da pura colônia? Apenas um bêbado que eu nunca beberia em cerca de 36 horas. Os arrepios e os sintomas de abstinência de Crowley eram tão violentos que sua mão tremia. Ele disse: cara, você pode dar $1? Tenho que pegar um pouco de vinho. Isso foi o que eu fiz. Eu me ajoelhei na frente dele, peguei suas mãos nas minhas, olhei em seus olhos. Ele estava completamente perplexo. Então me inclinei e beijei suas mãos. Ele começou a chorar. Ele realmente não queria dinheiro nem precisava. Ele queria era vinho. Ele queria a mesma coisa que eu queria 2 anos antes no chão da minha sala de estar em Fort Lauderdale. Ele queria ser afirmado em sua fragilidade, amado em sua solidão. Ele queria ser aliviado, evitar Madre Teresa de Calcutá. Com ela, sua vasta experiência pessoal de miséria humana, diz que o pior sofrimento de todos é a sensação de não ser desejado, de não ser aceito. Nunca achei que Joey estivesse sendo um instrumento que Deus usou para levar esse velho a um centro de desintoxicação, que ele se reconciliasse com sua esposa. Mas não, Joey agora já se passou 2 semanas, estou na casa de bronzeamento, em recuperação dos alcoólatras. Na minha casa, 7-Eleven, reuniões passo a passo. Se você não estiver familiarizado com os 11 passos do AA, ele diz: procure melhorar seu contato consciente com Deus. Como eu entendo? Por meio da oração e da meditação, busque seu conhecimento sobre Ele, vontade e poder de realizá-la à medida que comecemos a compartilhar nossas vidas de oração. Descubra todos os luteranos, episcopais ou católicos, romanos. Um cara disse para o Sr. Brennan: seus padres, certo? Se sim, ele disse: podemos ter a Eucaristia? Eu disse: vocês querem? Eu disse sim. Eles disseram sim. Então teremos a mesa, toalha de mesa, coloque algumas velas, o crucifixo no centro. Obtemos um prato com pão em cima, um copo que usamos no suco de uva, e eu deixo aberta a oração e começo a ler o Evangelho para aquele dia. Quando a porta de baixo se abre, e quem sobe, senão Job, você sabe. Joey, seu coração não muda quando você vê alguém realmente que se importa com o seu coração está indo de lado para o outro. Diga: continue, te vejo mais tarde. Então continuamos a Eucaristia. Eu estou de costas distribuindo o pão e o cálice aqui, a porta de baixo fechada. Joey se foi. Meu coração afundou, mas algo dentro de mim disse: não vá. Depois dele não é a hora. Então eu não fiz, mas no dia seguinte, uma carta de Joey e a mim entra pela minha porta. Acho que quando compartilhamos o parágrafo: querido Brennan, essa noite eu vim para a sua casa.
apenas orou pelo direito de estar muito tempo entre todos vocês. Apenas oro pelo direito de estar no meio de todos vocês sóbrio. Pessoas boas, nunca sei o que você fez por mim 2 semanas atrás então. Você não me viu, mas eu vi você. Estava lá a 20 metros de distância na vitrine. Quando eu vi você se ajoelhar, abaixar e beijar as mãos daquele bêbado, você enxugou dos meus olhos os espaços em branco que existe, a respiração morta em mim, que você se importava, quero dizer, realmente se importava com o meu coração. Comecei a criar pequenas asas fracas, coloquei essas asas que a vida soprava em mim. Eu quero que você saiba que eu tinha uma garrafa de vinho de gala na minha mão que eu deixei cair, em uma lata de lixo. Nunca bebi desde que Brena, você fez aquela pergunta. Joey, lembre-se que sou alguém que você conheceu muito bem. Eu sou todo homem que você conheceu. Eu sou toda mulher. Você conhece Retin, você, então, ele terminou sua carta usando uma frase que ele já havia usado antes em nossa amizade. Onde quer que eu vá, sóbrio pela graça de Deus. Um dia de cada vez, eu vou agradecer a ele por você, Lucinéia. Você sabe que desde que começamos aqui ontem à noite, vários de vocês vieram até mim e disseram algumas coisas muito elogiosas que compartilhei sobre Deus, tendo falado com você. Aparentemente você tem contado a alguns familiares e amigos, porque nós temos algumas pessoas novas aqui essa noite. E tudo isso é bom, mas você sabe que as pessoas que não estão aqui, as pessoas em Ushita realmente querem, através da nossa linguagem cristã e da nossa retórica carismática, simplesmente caminhar conosco no caminho vivo, homens e mulheres que vivem apenas para amar e mostrar para aqueles que o mundo que sonham é impossível, mas é possível para nós cristãos. A única esperança da salvação nesse mundo é a salvação do próximo. Se você tem um sonho, ele continua sendo um sonho. Se eu tenho um sonho, continua sendo um sonho. Mas se todos aqui tiverem o mesmo sonho, esse sonho impossível se tornará realidade. E o sonho é a fruição e o cumprimento de Jesus. É o cumprimento em Jesus na vida, morte e ressurreição. Ou seja, o brilho ardente de um novo Pentecoste sobre a igreja urbana no topo da colina. Todos ouvem, têm um coração. Todos vocês receberam o Santo Espírito. A questão é: você pode curar alguém? Você permitirá, ao final de sua jornada, juntar-se a mim em oração, o Senhor Jesus, enquanto chegamos ao final dessa jornada e percebemos que houve uma fuga de realidade, mas uma viagem em sua profundidade. Em seu coração, o coração do Deus vivo, nosso Deus vivo. Isso é legal com meus irmãos e irmãs. Eles humildemente rezam para que você toque cada pessoa, Pai, com o dom de cura, e dessa forma reconhecer-te, Jesus, nos menores dos seus irmãos e irmãs, e amar-te ali e onde não te possam reconhecer. Jesus e os menores de seus irmãos e irmãs, para amar você, eles estavam fugindo. Jesus levantou uma comunidade de discípulos maduros que estão curando seus amigos, seus casamentos, suas famílias, suas igrejas, sua cidade, pelo toque de sua afirmação. Jesus ressuscitou. Uma floresta de Dulcinea, uma floresta de Dulcinea e homens de La Mancha que sonham o sonho impossível e corre onde os bravos não ousam ir. Peço a cada um de vocês agora mesmo para se concentrar no centro do seu ser de graça e entrar em contato com o seu próprio sonho. O sonho que você teve quando se tornou um cristão. O sonho que você teve quando se juntou à sua igreja. O sonho que você teve quando se casou, o seu sonho genuíno com o Pai, o amigo fiel e o fiel discípulo de Jesus que você prometeu ser. Mas talvez com o passar dos anos, as vicissitudes da vida,
podem estar ficando deslocados geograficamente por causa da doença física, doença mental, divórcio, separação, rejeição por um amigo, traição por um inimigo, lidando com as suas próprias emoções, crise de depressão e assim por diante, por tentar lidar com suas próprias fraquezas humanas. Talvez o sonho que antes era uma enorme fogueira ardente, agora se tornou apenas algumas brasas fumegantes. Convencido de que Jesus Cristo chamou cada um de vocês aqui pelo nome, seu sonho em seus próprios palavras simples, sem rodeios, eu simplesmente convido você a perguntar a Jesus, habitando dentro de você. Para fazer seu coração brilhar novamente, para perdoar aqueles que o feriram, que você negligenciou, que você rejeitou, abandonou e traiu, ou que você foi ferido, negligenciado, abandonado e traído. Aqui está Jesus pela liberdade de tomar a iniciativa em afirmar os outros e não contando com uma resposta positiva, sabendo que você simplesmente fez o que o Evangelho chama para fazer. Você deve estar fazendo, afirmando que você lê os Evangelhos e o que Jesus oferece a homens e mulheres era o que ele sabia, que eles mais precisavam. Palavras de encorajamento para suas vidas. E o dom de cura está presente em seu coração e mente. Mas tudo isso é totalmente impossível sem a graça que é a expressão ativa do amor de Deus. Nós não podemos superar nosso egocentrismo, nosso egoísmo, nosso ressentimento, nossa raiva, nossas memórias amargas, nossos sentimentos difíceis sem a graça do Senhor Jesus Cristo, que é absolutamente essencial, permitindo que a graça de Jesus faça em nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Então eu imploro que você chore, suspire e reze pelo furacão do Espírito em sua vida pessoal. E sobre isso, ore pela igreja urbana no topo da colina. Seja verdadeiramente uma comunidade de Dulcineia e homens que compra o dom da graça, sonha o sonho impossível e corre onde os bravos não ousam ir. A maneira como muitos de vocês retornaram às suas igrejas essa manhã e que algumas pessoas que viajaram uma grande distância, temos pessoas aqui de Amarillo, Texas, no estado de Maryland, tem alguém aqui do Canadá, alguém estava programado para vir do Canadá, mas você não veio. Aqui eu só digo algumas coisas finais. Primeiro eu gostaria de agradecer ao pastor Denis, por me convidar aqui. Você sabe que é uma coisa muito corajosa convidar um católico romano. Eu ainda sou um católico romano em um círculo evangélico. Você sabe que eu sei que Deus sabe o que vai acontecer. Vou tentar fazer proselitismo com todo mundo. Não tenho interesse em trazer ninguém para a Igreja Católica. Somente a Jesus Cristo como Senhor, e em nome de todos nós eu gostaria de agradecer mais uma vez a direção musical pelo lindo presente que nos deram e rezar para que cantem
rezar para que cantem uma linda canção com o Senhor em suas vidas. Sim, tenho que agradecer ao Kate, aqui de volta, que é um diretor da juventude, mas ele é feito ele fala através do seu excelente uso de equipamento de áudio, o melhor que eu já fiz e já experimentei em qualquer tipo de sala como esta, e vale a pena agradecer de coração por sua dedicação à comunidade e seu profundo carinho por mim, que descobri que tenho tanto orgulho de chamá-lo meu amigo. Eu também gosto de você, obrigado, e todos por apoiar um ministério como esse. Sei que é muito agradável para mim, em vez de enviar meus próprios livros e ganhar todo o dinheiro com os royalties, ver aqui no local livraria cristã que está realmente passando por momentos difíceis, com o Walmart agora, com Barnes & Nobles, com Fronteiras, e para continuar a apoiar o ministério do 8º dia e dar-lhes todo o apoio que puderem. Quero agradecer a cada um de vocês por uma coisa especificamente, mas você realmente tem que ficar aqui para apreciar isso e olhar e ver a fome ansiando pela paixão de um relacionamento mais íntimo e sincero com Jesus. Foi sua fome, seu anseio. Quero dizer, a atenção da sua escuta tem sido absolutamente alucinante. Mas vocês foram aqueles que nos ligaram. Se eu tivesse falando para uma sala vazia, isso não seria nada. Por sua causa, isso aconteceu. Você ligou e o seu espírito para a vida com grande poder e fez esses 2 dias de tempo de renovação, um tempo de renovação pessoal para mim, o que não acontece muitas vezes. Perguntei a um velho pregador e um católico, e eu disse que a melhor maneira de terminar uma dessas coisas, qual seria? E ele disse: filho, cite as palavras de São Tomás More, que disse: reze por mim como eu rezo por ti. Podemos nos encontrar alegremente no céu, que é bom, mas dada a minha formação, você sabe que eu não vou gostar mais das palavras de Demo Runel. Ele disse: garoto, eu sou ansioso pelo dia em que beberemos o cálice do vinho novo. No céu, é claro, pedi ao Senhor que te abençoe e te guarde para mostrar o seu rosto, e tenha misericórdia de você para mudar o seu semblante e te dê paz, e que a estrada se levante para te saudar, que o vento esteja sempre nas suas costas, que o sol brilhe quente em seu rosto, que a chuva caia suavemente em seus campos, e até que nos encontremos novamente, que Deus o segure na palma de sua mão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma vez, nas palavras de Francisco de Assis, quando ele separou do irmão Dominic a caminho da Úmbria,